Agora a gente vai falar de um dado alarmante. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Ministério da Saúde, o Instituto Nacional do Câncer apontou que a principal causa de mortes por doença de adolescentes e jovens adultos entre 15 e 29 anos é o câncer. Um levantamento aponta ainda que o período de 2009 a 2013, mais 17 mil jovens morreram em decorrência da doença. E para falar mais sobre esse assunto triste, chato, né? Eu recebo aqui a doutora Lisiane Anzanello, que é oncologista. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Doutora, é um dado alarmante, a gente fica cheio de questões, né? Esse dado quer dizer que aumentou, quer dizer que diminuiu, quer dizer que é estável? Como é que a gente pode ler essa pesquisa, né? Porque a gente vê o número de mortes, assusta. Eu diria assim, câncer em criança sempre existiu, só que a gente não tinha uma estatística muito grande em relação a isso e nem uma pesquisa voltada para o Brasil inteiro. A partir de 2007 começou a ter o registro de câncer em todos os hospitais credenciados para tratamento de câncer no país. Então a gente começou então aí realmente a selecionar os dados e ver essas crianças, então vendo a incidência, vendo a morbidade, a mortalidade dessas crianças. E esse levantamento então só vem a nos ajudar agora a dizer para as pessoas, porque existe uma cultura de cuidar muito dos nossos bebês, nossas crianças, do 0 até os 4, 5 anos. Depois a criança não vai mais para o médico, só quando ela tem alguma coisa. Essa consulta rotineira, essa consulta de avaliação, eu acho que meio que ficou meio pendente, as mães não fazem. E essa pesquisa mostra que de 0 até 14 anos existe uma certa incidência de câncer, de 0 a 4 menor, mas acima dos 5 anos a incidência começa a aumentar mais. Então é onde está aquela falha dessa prevenção, desse controle. E é interessante porque eles mostram que a incidência mundial nos países desenvolvidos é em torno de 3%. No nosso país é em torno de 1%, mas talvez porque seja subdiagnosticado ainda. Tem uma avaliação também nessa pesquisa que é interessante, que é o atraso diagnóstico. Fazem uma comparação entre tempo do diagnóstico e início do tratamento, que leva em torno de 60 dias. Então, algumas regiões do país têm um tratamento melhor, mais rápido. E essa pesquisa, ela foi feita toda no âmbito do SUS. E a gente tem esse viés que pode estar tirando as crianças, são as crianças que tratam em clínicas privadas, hospitais privados, através de convênios. Então tem um viés pequenininho que eu acho que a gente também tem que levar em consideração. Que aí, quando tem alguma diferença do tratamento do SUS e do privado, há maior sucesso mas ou não? Esse registro de câncer não engloba os hospitais privados. Então, se você tem uma população de crianças que são tratadas nesses hospitais privados e que não estão na amostra. Sim. Então, talvez tenha aí uma diferençazinha, mas eu acho que pequena, mas eu acho que tua chamada, esse teu alerta de chamar e tá aqui a gente falando sobre isso é importante, que as pessoas pensem que existe e que nessa idade dos 5 até os 14 é a terceira causa de morte. Então, só acaba batendo mais as doenças infecciosas, né? Que a infecção ainda no nosso país ainda é uma causa bastante grande de morbidade e mortalidade em crianças, né? As doenças de infecção ainda são as mais... E os acidentes ainda estão acontecendo na frente, também. Né? Mas é uma das maiores causas. E, doutora, tem alguma questão que tenha mudado na nossa... bom, é que é difícil dizer, né? A gente não tinha dados antes para comparar com esses de agora, né? Então não dá para dizer se aumentou, se diminuiu. A gente tem essa estatística que daqui para frente vai poder fazer essa comparação. Mas o modo de vida que nós levamos hoje, muito adotado dos Estados Unidos, eu acredito, né? A gente americanizou muito nosso modo de vida, também levou muito na correria, no estresse, alimentação ruim. Isso pode influenciar nesses números? Toda essa pesquisa ela não leva em consideração risco, porque eles não tiveram como analisar os riscos em crianças, e isso é muito complexo ainda você analisar qual é o risco que uma criança tem. Agora, em adultos, a gente já sabe que a gente já tem essa pesquisa. Como essa pesquisa foi até os 29 anos ali, então pegou o adulto jovem. Então, acho que o adulto jovem, sim, acaba entrando na estatística que a gente pode ter alguma coisa de tentar fazer uma prevenção nesse adulto jovem. Que aí entra atividade física. O que a gente pode falar, no geral, eu diria, é a gente dizer assim, existe possibilidade de a gente controlar ou prevenir essa doença fazendo o que a Sociedade Americana de Combate ao Câncer recomenda, que é a gente fazer pequenas refeições, mais vezes ao dia, 6 refeições. Dessas refeições todas têm frutas, legumes, verduras, grãos, fibras,
peso, que a gente sabe que é bem saudável, que tenha bastante líquido, né? Tomar 1 litro a 2 de líquidos por dia, que a gente faça atividades físicas regulares. É o segredo da vida, né? É isso mesmo. Doutora, obrigada por estar aqui com a gente hoje, dar essas dicas pra gente mais uma vez se alertar de que tem que cuidar da saúde, não é? Isso mesmo. Obrigada, doutora. Obrigada também. E assim a gente encerra o nosso Ver Mais de hoje, mas amanhã, Deus quiser, se a minha pedra no rim não... Ai, meu Deus, é isso? Eu tô dando tchau, o pessoal tá mandando chamar o intervalo? Eu vou chamar o intervalo então, volto já.